noite. Vamos ver se está tudo dentro dos conformes. Se estão conseguindo me ouvir. Se o áudio está bom para a gente começar a palestra de hoje à noite. Nestes 72 anos de aniversário do Grupo Espírita Antônio de Pádua. Quem puder deixar aí o retorno do áudio, se está tudo bem, para que eu possa dar continuidade. Boa noite, Márcia, Ana Paula, Gleice. O áudio está bem para dar continuidade? Creio que sim. Então, gostaria de agradecer desde já a ambientação deste casal, da Margarete, de seu filho Mateus. Uma oportunidade ímpar de poder rever nas nossas memórias, nas nossas emoções, músicas belíssimas que tocam fundo os nossos corações, que nos envolvem em todo o nosso ser, Nesta noite que nos congregamos aqui para comemorar este aniversário, este mais um aniversário do Grupo Espírita Antônio de Pádua. Então vamos começar fazendo uma pequena leitura para a nossa prece inicial do livro Vinha de Luz, intitulado, a terceira leitura, intitulado O Necessário, em que Emmanuel faz um comentário numa frase de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41, que diz assim: mas uma só coisa é necessária. Terás muitos negócios, próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando. Eu acho que está interrompendo muito a minha transmissão. Eu gostaria de só confirmar, porque se for isso mesmo, eu vou começar novamente. Mas enfim, vamos adiante. Amelharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles, para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada ocasião se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio,
Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Então, vamos à nossa prece, rogando a espiritualidade benevolente que acompanha os nossos propósitos desta noite, evocando a figura ímpar de nosso Senhor Jesus Cristo e de Antônio de Pádua, esse grande franciscano que soube na sua vida elevar ao máximo esse conceito do necessário, apenas o necessário, para poder viver e compartilhar conosco a sua luz, o seu conhecimento, mas acima de tudo os seus exemplos, que ainda guardamos na nossa memória, que nos auxilia, que nos ampara, que nos aconselha nos momentos mais difíceis da nossa vida. Abençoado seja, Senhor, esta noite e este mês de aniversário do Grupo Espírita Antônio de Pádua, que sua luz possa derramar sobre todos eles, trabalhadores encarnados e desencarnados, resguardando-os na tua paz, para que a tua figura sublime seja sempre o roteiro das nossas vidas. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início agora, após a preleção, após a leitura e a prece inicial, às nossas reflexões desta noite, dado que não podemos estar aí fisicamente devido à pandemia que nos acompanha, que nós ainda estamos imersos, mas fica aqui um abraço deste mineiro e de todos os mineiros da fraternidade, da comunidade espírita, a todos os companheiros trabalhadores do Grupo Espírita Antônio de Pádua. A proposta de hoje era falar e refletir um pouco sobre o necessário, como Emmanuel muito bem tratou nesta leitura, quando Jesus foi visitar o lar de Lázaro, de Marta e de Maria, e quando ele entrou, Maria repousou os seus pés e Marta foi cuidar das coisas da casa, preocupada com os seus afazeres e achando que não iria dar conta do necessário para a grande visita, que é Jesus. Enquanto Maria sentou-se aos seus pés, ela pede para que Jesus intercedesse com Maria para vir ajudá-la. E Jesus então diz: Marta, Marta, tu te preocupas e afadigas com muitas coisas. Pouco basta, ou quase nada. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. No evangelista Lucas, ele diz: só uma coisa é necessária. E o título, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Para quem se recorda das histórias infantis, esta é uma história de um menino chamado menino lobo, Mowgli, que significa o sapinho. Está no livro Os Livros da Selva, contos de Mowgli e de seus amigos. São 7 contos, 3 deles são dedicados a Mowgli. E os estúdios Disney lançou recentemente um outro filme, tem desenho, tem filme sobre Mowgli. Antes da gente começar a reflexão em si, eu vou dedicar aqui no máximo 5 minutos para contar a história. Quem não se recorda dessa história, ou quem nunca ouviu, para trazer à tona o enredo para a gente tirar, porque este pedaço é um verso de uma música que um urso chamado Balu canta para o Mowgli. Mas antes da gente entrar na música, que é o tema principal da nossa palestra, Mowgli era uma criança que estava com seus pais numa caverna, e então existia lá um tigre chamado Shere Khan, e ele não respeitava as leis da selva, porque na lei da selva os animais não atacavam os humanos, porque os humanos poderiam vir atrás deles com caça através das suas armas, e porque os humanos eram muito mais frágeis do que os animais. Então, só que Shere Khan, ele não respeitava as leis da selva, as leis
da comunidade em que ele estava inserido. E ele foi atacar, né, a este casal com o seu filhinho. Então ele mata a mãe e quando vai para cima do pai, o pai pega uma tocha no fogo e consegue espantar, mas ele mata o pai e pisa nas brasas incandescentes daquela fogueira. Enquanto isso ele se assusta, o menininho sai caminhando, entra para dentro da selva e vai ser acolhido numa comunidade de lobos. Shere Khan então chega lá e reivindica a posse dele. Então há uma reunião para decidir se ele ficava ou não Mowgli, e a decisão foi que ele poderia ser criado por essa matilha de lobos, né? E então ele começa então a viver, a desenvolver, né, a crescer, a ser educado ali pelos lobos, até que, enquanto Shere Khan, durante toda a sua vida, ele deseja matar o Mowgli, né? E chega um determinado tempo que ele é rapturado por uma comunidade de macacos que queria que ele fosse o grande líder. Já pensou um humano ser líder dos macacos? Eles poderiam ser mais do que apenas brincalhões, poderiam ter uma ascensão maior na comunidade da selva, até que ele é raptado por uma serpente chamada Ra e leva de volta até os lobos. Então, neste processo, o seu pai, lobo, né, perde a sua presa, então ele vai ser entregue a Shere Khan, e a Pantera, que é uma das suas orientadoras, diz que ele deveria buscar a flor vermelha, que é o fogo. Então Mowgli sai correndo pela selva e começa a observar uma comunidade humana, porque lá eles lidavam com fogo e era importante ele conhecer. E ele fica observando, observando, até que ele aprende a manipular o fogo e traz a flor vermelha, né, para a selva, o que significa uma harmonia, porque com o fogo ele poderia restabelecer a ordem, porque assim que o seu pai foi destituído, os outros lobos influenciados por Shere Khan comandam a situação. Ele então pega sua mãe lobo e começa a caçar sozinho, até que ele desenvolve, ele tem o primeiro tipo de sentimento no processo de humanização, até que ele ele vai para a comunidade humana. Chegando lá, ele é aceito, ele é criado por uma mulher que perdeu o seu filho, né, também por um tigre, e ele aprende a falar, ele aprende a conviver, ele aprende a linguagem, ele aprende as culturas dos humanos, não concorda com eles e faz uma emboscada para matar Shere Khan. E aí, quando ele faz essa emboscada e ele retorna para a comunidade humana, eles rechaçam ele. Por quê? Porque somente um feiticeiro poderia, naquela idade, matar, né, ter o sucesso contra Shere Khan, contra um tigre. E ele então volta para a selva. Lá ele continua o seu desenvolvimento, vira homem, depois ele casa e termina o conto ele cantando uma música cujos versos são: eu sou dois Moglis, né, com duas serpentes que lutam dentro de mim, porque ele compreendia a necessidade da civilização humana e respeitava por demais a selva onde ele morava. Então, agora nós vamos voltar com a parte do... Esse é um resumo da história, bem resumido mesmo. Tá? Nós vamos voltar aqui para a música, né, que ele canta, que é o Balu canta, que diz assim: necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Lembrando que demais, e nós vamos ter duas grandes concepções a este respeito, né? Demais como um advérbio de intensidade, quando nós ficamos somente com o necessário, né? E o extraordinário é aquilo que avulta, é aquilo que engrandece as nossas vidas. Ou necessário como uma locução adjetiva que vem a ver como o contrário de menos, né? Então, é importante o necessário, o extraordinário não é importante, ele já passa a ser demais, né? E a gente vai recordar sobre este aspecto
Me parece que está caindo, está muito ruim a transmissão, né? Mas com relação a este aspecto, a gente vai recordar uma passagem de Jesus, quando diz assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, né, Jesus diz que primeiro é buscar o reino de Deus e não se preocupar com mais nada em relação à vida, porque a vida se ajustará de trazer para nós o necessário para a nossa sobrevivência. Né? Então, esses dois aspectos que nós vamos começar aqui a refletir, e a música diz o seguinte: assim é que eu vivo, diz Balu, né, para o Mogli, é assim que eu vivo, somente o necessário, e melhor não há, eu só quero ter o que a vida me dá. Né? Então, a primeira instância, quando a gente observa isso, se a gente está falando do corpo, da vida material, da vida aqui na Terra, pode parecer assim um descaso, um desânimo, uma languidez em relação à própria vida, né? Falta de objetivos, falta de metas, não deseja o crescimento, o progresso, assim como três pedaços de música na atualidade que refletem essa perspectiva, uma do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, né, que dá uma primeira interpretação aceitável também, de que não está muito interessada em questões mais profundas da vida, mas que ele leva a vida do jeito que ela vier, né, sem preocupação, sem desejo, sem anseios maiores em relação à vida. Ou o Martinho da Vila, que também fala, né, devagar, devagarinho, como diz aqui em Minas, devagar a gente também chega, correr para quê? Ou mesmo Paulinho da Viola, que tem uma música que chama Meu Mundo é Hoje. Ele diz assim: eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Né? Parece um completo descaso em relação à própria vida, como eu disse, que hoje cobra tanto para a gente metas, sucesso, alcançar a nível intelectual, a nível profissional, né? Novos patamares, aquisição de inteligência, de saber, de cultura. À primeira vista isso pode aparecer, ou isso pode ser de interpretação perfeita quando se relaciona com a vida material. Mas se o Mowgli ele representa nós enquanto seres humanos, e aí a gente vai entender que ele é deixado numa selva, abandonado, porque morre o seu pai e a sua mãe. E quando nós reencarnamos, nós compreendemos que abandonamos o nosso anjo de guarda e aqueles espíritos que trabalharam para o nosso esforço, para o nosso engrandecimento, para a nossa encarnação. E a vida aqui na Terra é uma vida de provas e expiações. Nós podemos entender a analogia da selva como a própria encarnação, onde nós vamos passar pelos processos de engrandecimento, de evolução, de compreensão, de domínio dos nossos instintos, das nossas emoções, né, em relação ao lobo. Depois nós temos, em humanização, vamos conquistar, que seria uma das questões mais interessantes da nossa vida, que é conquistar a flor vermelha ou conquistar a luz. E a gente tem várias analogias da luz, que é do próprio Espírito, ou como disse Jesus, brilhe, pois, a vossa luz. E ele então vai aprender com os homens que estão dentro do processo da evolução, já conhecedores da razão. Se a gente entender que a luz também pode significar a nossa mente, significar conquistar os padrões mentais que sustentam a nossa vida aqui no corpo, que através do espírito, do perispírito, onde se manifesta a inteligência, o sentimento e os padrões necessários para a aquisição das nossas potencialidades, a aquisição das nossas virtudes, e através da qual nós damos passos decisivos para a nossa evolução. Então, esse símbolo dessa tocha de luz, e ela é significativa também, porque a luz
seja numa tocha, seja numa vela, seja num isqueiro, ela está sempre na posição vertical, apontando para o alto. Se a gente coloca a tocha na horizontalidade, ou a vela, ou o isqueiro, a chama do fogo, da luz, continua direcionando para o alto. Né? Então, a conquista da luz por Mowgli, né? A conquista da razão, a conquista da capacidade de lidar com a sua própria mente, coisa que os animais chamados irracionais não têm ainda condições deste domínio, e nós, enquanto seres humanos, já temos essa perspectiva. E precisamos dominar, porque depois que a gente domina, a gente pode trazer a harmonia para a selva, para a comunidade em que nós estamos inseridos, para a sociedade em que nós estamos inseridos, como no processo de gratidão por tudo aquilo que ela nos ofereceu enquanto éramos pequeninos, enquanto éramos criança, por todo o aprendizado. Então, todos nós temos que devolver à vida aquilo que ela nos oferece nessa grande escola da Terra, através do meio ambiente, através das relações sociais com os nossos semelhantes, de forma que, então, nesse aspecto, se Mowgli representa nós enquanto seres humanos, o Baloo vai representar esse fogo sagrado, essa tocha, a nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, vai representar o próprio Espírito que precisa se manifestar, que está aqui para esta personalidade chamada Roberto Sabatini, que teve um início, um nascimento e terá um fim aqui na Terra, que tem uma consciência que nasceu zerada quando reencarnou, que está adquirindo possibilidades, desenvolvimento, adquirindo inteligência, sentimento, experiência, trazendo do seu inconsciente, do seu passado e das manifestações do Espírito os melhores conselhos possíveis para que eu e nós possamos realizar o máximo possível através do necessário, do imprescindível, do essencial para as nossas vidas. E diz que o essencial é invisível aos olhos. Então, se nós olharmos, eu vou reler novamente esta estrofe para a gente olhar como olhos do Espírito, como olhos do Espírito, olhos da luz, da divindade que existe dentro de nós. E aí nós vamos ter uma compreensão diferente. O Espírito diz assim: assim é que eu vivo, e melhor não há. Não existe nada melhor do que o que a vida me deu, do que Deus nos deu. É o maior patrimônio que nós temos, é vida. E a vida, ela é uma só. Não existem várias vidas, senão no processo pedagógico. Mas nós nascemos como princípios inteligentes e somos eviternos. Jamais teremos um fim. Vamos então, nesse processo, desenvolvendo todas as nossas potencialidades. E a maior riqueza é a própria vida que Deus nos ofereceu. Então não há nada melhor. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá, e a vida já me dá tudo. Eu sou espírito, né? Eu sou luz, eu tenho que fazer brilhar. E o que me alimenta? O que alimenta o Espírito senão o amor? O amor são as próprias vibrações da divindade, da sua misericórdia que nos envolve aqui na Terra, que nos dá o suporte necessário para as nossas próprias experiências e faz com que compartilhemos com o próximo a alegria, porque não existe alegria maior do que ver a satisfação, o consolo, o brilho no olhar daqueles que estão mais necessitados do que nós chamamos de lei da fraternidade universal, onde o superior ajuda o seu inferior. E então fica diferente este processo, né? A questão de que se eu sou espírito, se Deus me criou e Deus é a própria perfeição, e quem é perfeito não pode criar nada imperfeito, nós somos perfeitos desde o nascimento. Nós não somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos em processo de aperfeiçoamento relativo, porque a cada experiência, cada encarnação, a cada vivência, nós vamos incorporando, nós fazendo brilhar dentro de nós esta grande luz, essa grande chama, através da materialidade, perdendo o seu domínio na nossa vida, e o Espírito vai conseguindo se manifestar
né, com mais naturalidade, com mais leveza. Este é o nosso futuro. E aí tem uma frase que diz assim, o Balu, né, que é o Espírito, que é a nossa consciência falando conosco. E o necessário para viver você terá. O Espírito falando, Balu falando para Mogli, o Espírito falando para nós. O necessário para viver nós teremos. E nós acreditamos nisso? Vamos nos lembrar de Jesus há 2000 anos atrás, quando ele teve a oportunidade de dizer no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, buscai o reino de Deus. O reino de Deus é aquele reino que está dentro de nós. E tudo mais vos será acrescentado, vos será dado para sobreviver. E mais do que sobreviver, quando a gente fala de sobrevivência, nós estamos falando efetivamente do corpo, mas para viver nos padrões que Jesus nos convocou. Qual foi o padrão que ele nos disse? Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ele falava para o Espírito. Ele falava para essa chama que precisa se manifestar. Mas para que ela se manifeste, o grande eu, é preciso que o eu menor, ele se diminua, ele se transforme. Ele passa pela grande metanoia que Jesus nos trouxe, que é a capacidade de transformação do seu caráter ou da sua inteligência. É este o grande processo, como disse o professor Beto Roden. O eu é o melhor amigo do eu menor. E o eu menor é o pior amigo do grande eu, do espírito. O eu menor é a personalidade, esta que está cheia de emoções deturpadas, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, para ficar nas três principais emoções que dificultam o nosso processo de evolução mais rápido, mas evoluindo nós estamos, adquirindo experiência nós estamos. Agora, quanto mais nós ouvirmos o Espírito, e qual é uma das maneiras de nós ouvirmos o Espírito? Através do processo da intuição. E o processo da intuição é a capacidade do próprio Espírito, do próprio perispírito, através da mente, dessa luz, dessa tocha, quando nós dominarmos a nossa mente, quando a gente pensar de acordo com aquilo que a gente fala e de acordo com o que a gente vive, onde não vai haver, então, dualidade, nós seremos um. Né? O que é ser um? É pensar, é falar e é viver a mesma coisa, o mesmo padrão. Porque nós falamos, mas nós sentimos completamente diferente. Os padrões do nosso pensamento são diametralmente, muitas vezes, opostos. Isso chama-se hipocrisia. Foi o que Jesus disse para os judeus. Bem profetizou Isaías: sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Chama-se hipocrisia. Enquanto nós não formos uno, nós não ouvirmos o que a luz, o que o Espírito tem a dizer para nós. E ele diz isso, e o necessário para viver você terá. O que Mogli responde? O que a nossa personalidade, que não tem fé do tamanho de um grão de mostarda, que há de resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, na questão da fidelização, né? Porque ter fé é estar em sintonia com a própria divindade. Se ele me criou, ele me deu todas as condições, e a todos nós nos deu as condições para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. Então, quando Balu disse, e o necessário para viver você terá, a pergunta do Mogli é, mas quando? Essa questão do tempo é muito importante para nós, porque para viver, nós precisamos de referências, né? E as referências me dê um lado ou outro, me dê um tempo. Nós nascemos, estamos vivendo e vamos morrer. E nós discutimos o que acontece pós-morte, o que aconteceu antes de que a gente nascesse. Embora todas as comprovações que o Espiritismo já nos trouxe, uma coisa é a gente ler a respeito da reencarnação, da vida após a morte, da comunicabilidade com os espíritos. Outras coisas é viver enquanto espírito,
tendo consciência de que sou um espírito, que eu sou imortal, que eu vi várias encarnações, outras experiências, muitas vezes em outros orbes deste céu infinito, estou aqui, né, como de passagem e continuarei a viver. Então, essa experiência é diferente. Aí a gente pergunta: quando é que eu vou ter tudo aquilo que desejo para a sobrevivência? Né? Quando é que Deus vai me dar o necessário para viver? É a nossa grande dúvida, é a nossa crença com o pé atrás. Eu acredito, mas tenho fé atrás. Eu acredito, enquanto tudo vai bem na minha vida, perdão, a fé está positiva. No momento em que as dificuldades vêm, a gente começa a questionar: mas onde está Jesus? Onde estão as minhas boas ações? O reflexo de todo o bem que eu fiz para o próximo. A gente começa a cotejar, porque nós precisamos destes parâmetros na vida. Então ele pergunta: até quando? Quando que vai chegar aquilo que eu desejo? Só que muitas vezes o que nós desejamos não é o melhor para nós nesse processo infinito de evolução. E a resposta de Balu, né? A resposta do espírito para as nossas consciências continua sendo uma bem tranquila: você terá. Não falou quando, porque o processo do quando tem a ver com esta personalidade. O espírito não tem limite. O espírito, nós temos a eternidade. E isto é confortador, porque eu não preciso desenvolver todas as minhas potencialidades numa vida e eu não vou conseguir. Por isso que Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Como eu não posso ser perfeito numa vida, eu preciso de outras vidas, outras encarnações, outras experiências para desenvolver outras habilidades. E a cada habilidade, a cada experiência, eu vou conquistando efetivamente a paz, eu vou conquistando a plenitude da felicidade, como nos ensina Kardec na questão 923 do Livro dos Espíritos, né? Mas o que podemos considerar a felicidade? E então a resposta vem em relação ao corpo físico, é a posse do necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila do dever cumprido. Mas aí vem uma pergunta subsequente que diz assim: mas o que é necessário para um é supérfluo para o outro, o que é supérfluo para o outro é necessário para algumas pessoas. Qual o parâmetro que nós vamos ter em relação ao que é supérfluo e ao que é necessário? A resposta eu não vou dar, porque eu vou utilizar de uma outra história, né? Vou deixar um pouco o Mogli de lado e vamos voltar a uma outra história, essa mais clássica, foi escrita por Homero, chamada Odisseia, lá da filosofia grega, né? Onde o cristianismo bebeu, onde o cristianismo é sedimentado. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai buscar nas palavras de Platão e de Sócrates, né, como aqueles que vão dar a base da filosofia espírita. Né? Então nós temos que voltar à Grécia, nós temos a possibilidade de rever, de reler, de apropriar, ressignificar todos os seus mitos, toda a mitologia, todas as suas histórias, como essa do Mogli, né? Como Emmanuel faz no livro Libertação, que ele conta a história do peixinho dourado, antes de um grande livro científico, mediúnico, que tem tanto para nos ensinar, como o livro Libertação, da autoria de André Luiz. Então, a Odisseia, ela fala da vida de Ulisses quando vai para Troia e lá ele participa de uma guerra. Acabada a guerra, ele vai voltar para a sua ilha chamada Ítaca. Né? Lá ele é casado, tem uma esposa chamada Penélope e tem um filho chamado Telêmaco. A Odisseia, né, 80% dela não fala da guerra, mas fala do quê? Fala do retorno de Ulisses para a sua cidade natal, Ítaca. E nós vamos ver como é interessante, como isso tem a nos ensinar para a gente entender o que é necessário para a nossa vida e o que é supérfluo para a nossa vida.
E só para deixar aqui como referência, você vê que ele vai para a guerra, né? O Mogli foi para a selva enquanto criança, né? É uma guerra, um mundo de provas e expiações. A analogia da guerra, Paulo de Tarso faz a analogia também de uma guerra, do capacete, da esperança, do elmo, da perseverança, da luz, da espada, né? E isso é muito comum, porque é a guerra, como disse o Mogli na sua última música, eu sou dois Moglis, né? Então nós somos Deus, nós somos dois, nós somos o espírito criado por Deus e nós somos esta personalidade que tem início, que está tendo uma vida, mas que também terá um fim, porque quem reencarnará num outro corpo não é a personalidade Roberto, é o espírito que teve tantas outras vidas, inclusive uma no século XX, no século XXI, chamada Roberto Sabadini Júnior. Isso é muito interessante. E ele nos dá alguns padrões, ele nos leva a refletir algumas possibilidades, porque para ele voltar, ele demora 10 anos para voltar à sua casa. E não é fácil. Por quê? Porque na guerra ele furou o olho de um dos deuses do mar. E como ele morava numa ilha chamada Ítaca, ele falou: você vai ter que ir para o mar. E ele então teve muitas dificuldades. Foram 10 anos. Eu vou fazer talvez duas, mas uma passagem com certeza, quando ele parou numa ilha, né, o seu barco, ele só sobrou e ele foi na ilha de Calipso, que era uma deusa muito bonita. Então o local era muito bonito, as praias maravilhosas, né? As ninfas muito bonitas e a comida era muito agradável. E o que acontece? Ele cai nas graças de Calipso e ela se apaixona por ele e oferece para ele tudo de bom. Tudo aquilo que muitos de nós gostaríamos de ter na vida, ainda hoje. Não ter problema, não ter dificuldade, não precisar de trabalhar, estar sempre numa praia, né? Levantava o dedo, estalava o dedo, uma ninfa vinha e trazia comida para ele, e depois ele dormia com uma deusa. Ou seja, para muitos de nós, o Ulisses estava ali com a vida, que diz no popular, né, que eu pedi aos céus, que eu pedi aos deuses, né, e que uma deusa oferecia para ele. Mas dentro do seu coração tinha uma angústia, porque o desejo dele era voltar para Ítaca. Então é muito interessante, porque depois de muitos anos vão até Zeus, né, que era o deus do Olimpo, responsável por tudo, para que libertasse ele. Porque o o anseio dele era retornar para onde ele havia partido. Né? É o grande retorno de Nietzsche, é a volta do filho pródigo. Né? Me fugiu o nome do autor, que também trata desse processo de retorno, né? Quando a própria mitologia judaico-cristã, onde eles são expulsos do paraíso, né? E fazem uma aliança para retornar ao paraíso. Essa é uma das grandes figuras de linguagem que todos nós passamos, por isso que estamos em guerra e por isso que é importante identificarmos e respondermos para nós qual é a nossa Ítaca, qual é os nossos anseios profundos, para que a nossa vida seja baseada no necessário e que o extraordinário seja aquilo que transcende a vida material. É tomar conta da nossa mente, é saber utilizar para questões mais profundas que vêm trazer benefício para toda a comunidade, encarnada e desencarnada. Quando eu esqueço de mim e exercito a compaixão para auxiliar aqueles que estão sofrendo um pouquinho mais de nós, para enxugar uma lágrima, para levantar um caído, para consolar um coração aflito. Qual é a nossa Ítaca? Qual é o nosso objetivo? Porque Francisco de Assis foi aquele também que, como Ulisses, tinha uma vida tranquila, ele era rico, ele comia o que queria, ele se vestia do jeito que queria, dentro da sociedade assisiense,
ele era jovem, ele era alegre, ele não tinha nenhuma doença, mas ele não estava satisfeito porque ele queria a Ítaca dele, que era Jesus, que era viver a vida de Jesus, e ele abandona, e ele abre mão, e ele devolve à terra o que é da terra, porque ele não quer o necessário, ele quer o extraordinário do espírito e o necessário do corpo. E o que ele tinha na sua vida material era muito mais, e aquilo impedia que ele pudesse viver enquanto espírito imortal, confiando no que vai acontecer amanhã, sem ter onde morar, sem ter onde repousar a sua cabeça, numa analogia de Jesus. Então, foi levado essa concepção para Zeus, e ele se condoeu, chamou Calipso e falou: deixe ele ir para Ítaca. E ela diz assim, não gostou muito, né? Porque ela era uma deusa e ela tinha sempre os seus desejos atendidos. E falou assim: sim, Zeus, eu vou permitir, mas antes disso eu vou fazer para ele uma última proposta. Se ele quiser, ele fica. Se ele não quiser, eu abro mão que ele volte. E então ela vai conversar com Ulisses e diz assim: se você ficar comigo, eu te dou a imortalidade e te dou a juventude. Por quê? Se der só a imortalidade e não der a juventude, ele possivelmente iria ficar velho e iria depauperar suas energias, embora nunca morresse, né? Então, muitas vezes nós temos essa proposta na nossa vida, né? De uma deusa, de uma oportunidade que a gente vê como uma oportunidade de ouro, né? Dentro da exterioridade do mundo que nos convoca. E ele recusou. Ele recusou a imortalidade, ele recusou a juventude plena, ele recusou a vida boa, porque para Ulisses, necessário não era aquilo que ele estava vivendo. O necessário era retornar para os braços de Penélope e de seu filho Telêmaco. Mas para muitos de nós, o que ele vivia era o necessário. Para ele era o supérfluo. Então, como que nós vamos identificar o que é o supérfluo, o que é o necessário? Depende de cada um. Depende da nossa capacidade de compreender se estamos pensando enquanto personalidade pequena, se estamos pensando enquanto espíritos imortais. Se nós pensamos, como disse Kardec, nessa passagem na Terra como uma estalagem, como um hotel na beira de estrada que nós paramos para seguir viagem rumo ao infinito, ou se nós estamos ainda apegados às circunstâncias da vida, entramos na estalagem e achamos que ali nós temos que dominar. A identificação do que Ítaca representa na nossa vida nos dá um propósito como esse. E ele então parte, né? Nos deixando esta reflexão do que é para nós o necessário, o que é importante, o que é essencial. E a gente pode aproveitar que estamos falando da filosofia grega, da mitologia grega, e lembrar de Epicuro, né? Que foi um filósofo grego, que ele falava que a vida é alcançar o prazer. E por uma questão de interpretação rasteira e ligeira da sua filosofia, muitas pessoas levam ao que ele disse do prazer para o hedonismo, que é alcançar o prazer hoje sem pensar nas suas consequências. Mas ele falava que o prazer é o prazer do sábio, e o prazer do sábio é alcançar a felicidade. Esse alcança a felicidade para viver o amor quando nós temos apenas o necessário, e uma das questões do necessário é ter uma boa amizade. Esta, em resumo, a ideologia de Epicuro. Porque ele falava, se nós dermos muita coisa para o nosso corpo, ele vai querer cada vez mais. Isso é fácil porque isso acontece na nossa vida. Vou dar um exemplo bem simples e rápido aqui. Se nós nunca nos alimentamos e nos dão um pedaço de pão seco, duro, e a gente come e se alimenta. No outro dia, nos dá um pão macio, não mais duro. A gente não vai querer comer mais pão duro. No outro dia, além do pão macio, coloca uma margarina, uma manteiga. Nós não vamos querer comer o pão seco. Depois nos dá um pão com margarina, né, aquecido, passado numa chapa quente. Nós não vamos querer voltar, né, guardando aí a compreensão
de que cada gosto a gente não se discute, cada um gosta de uma coisa. Mas o que vem nos ensinar? Que o corpo físico, cada vez que a gente dá alguma coisa para ele, eles nos solicita mais. Em relação à vida material, eu tive pesquisando, a gente precisa de, em média, tá, gente, 2.000 calorias para viver. 2.000 calorias para viver. Para que nós estamos no corpo? Para que o espírito, através do modelo organizador biológico, que é o perispírito, se une ao corpo para ter provas e expiações, para alcançar o seu objetivo da perfeição relativa? Então o corpo, ele é apenas um meio, ele não é o fim. Se nós temos aquilo que se chamava sobrepeso ou obesidade, né, e aí a gente vê a quantidade de gente fazendo dieta para emagrecer, significa que nós estamos dando para o corpo muito mais do que a média das suas 2.000 calorias diárias que ela precisa. Nós estamos sobrecarregando as células, que são nossas companheiras, as nossas irmãs no processo de evolução. Isso é dado de André Luiz no livro Missionários da Luz. São nossas irmãs. Nós temos responsabilidade com a vida delas, do que nós estamos educando-as. Então, quando nós oferecemos para o corpo, e aí você pega a criança que nasce e bebe leite materno, e o leite materno tem tudo aquilo que ela precisa, tem o necessário. Depois que ela experimenta o açúcar, ela não quer mais voltar ao leite sem açúcar, né? E assim sucessivamente. Só para entender que e o corpo, quanto mais nós oferecemos para ele, inclusive conforto, mais dificuldade ele tem para ter o necessário. E somente o necessário a uma vida simples é que vai nos trazer a felicidade. Porque cada vez mais tendo o necessário uma vida simples, nós precisamos de menos coisa para ser feliz. Se nós vamos acumulando confortos nas nossas vidas, cada vez eu vou precisar de mais conforto para ter aquilo que a gente chama de felicidade, segundo a questão 923 do Livro dos Espíritos. Eu falei da dieta que está muito vinculada, né, não somente a questão da saúde, mas as mulheres, mas para ser equilibrada aqui fala dos homens, né? A gente compra um carro, aí no outro, daí a 6 meses, no outro ano tem um carro um pouco melhor, que tem o mesmo conforto, a gente compra outro carro e depois compra o outro e compra o outro. Por quê? O espírito humano, né? Enquanto seres humanos, nós somos insaciáveis. E isso que nos tira o bom senso, isso nos tira aquele processo de ponderação das nossas vidas, que é fundamental, que é importante. E o que é fundamental e importante na nossa vida enquanto espírito? É ter o necessário para viver. E a vida vai nos oferecer isso, como disse Santo Agostinho. Ele disse o seguinte: ame e faça o que quiser. Ame e faça o que é. Muito parecido com a frase de Paulo que diz assim: o cumprimento da lei é o amor. Porque a lei não restringe, a lei dá parâmetros. Se você vive com amor, você está livre dentro da lei. E o Agostinho fala: se você ama, você pode fazer o que você quiser, porque todas as manifestações do seu querer serão amorosas em relação a si, em relação àqueles que estão ao seu semelhante. Então jamais você vai querer alguma coisa egoisticamente que vá prejudicar o próximo. E aí eu vou recordar aqui Emmanuel conversando com Chico, numa conversa ao pé de ouvido particular, e Emmanuel diz que ladrão é todo aquele que tem mais do que precisa. Para a gente refletir o que é o necessário, o que é o supérfluo, para a gente repensar a nossa vida, para a gente repensar onde está a nossa Ítaca, para repensar se nós temos o supérfluo ou não, para repensar se nós estamos ouvindo o Espírito, que é a centelha divina que deseja fazer parte da nossa vida, seja através da intuição, seja através do sonho, seja através das manifestações indiretas, que nós chamamos de sincronicidade, que a vida vai nos ensinando, vai dando alerta, né, vai acendendo uma luz amarela para que nós não precisemos da lei do equilíbrio, que Leon Denis chama de a lei da dor, é a lei do equilíbrio, para voltarmos à nossa consciência, aquilo que é essencial, que é o espírito, que é o presente, que é o hoje, que nós não teremos ansiedade pelo dia de amanhã. Como disse Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E como é que a gente faz isso? Através do exercício. Agora, para ter esse exercício e tomar uma boa decisão, porque a vida é processo de tomar decisões, e
Crescer enquanto espírito é assumir as responsabilidades das nossas decisões, é fazer como Mowgli, né? Abrir mão do conforto dos seus pais para ir para a selva, para vir para a reencarnação. E se eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi de um companheiro chamado Pedro Camilo, a reflexão dele que eu pensei e concordo, é que o amor mais parecido com o amor divino é considerado o amor materno. Mas o amor materno, ele tem lá suas peculiaridades, ele tem lá o seu exercício do poder, né? Ele tem lá o seu domínio, como disse uma amiga minha. Não, eu crio meus filhos para o mundo, desde que o mundo seja o meu lar, seja a minha casa. Uma das maiores expressões do amor são os nossos anjos de guarda, porque eles querem efetivamente o que é bom para nós, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles estão sempre ao nosso lado, nos oferecendo a sua misericórdia, nos dando conselho, e quando nós o esquecemos, eles ficam lá parados, aguardando, assim como aquele mestre que pediu o discípulo para ir pegar água no rio. E quando ele foi pegar água no rio, ele viu uma moça que estava precisando carregar uma água, ele foi ajudar a moça, levou ela até em casa. Chegou em casa, estava de noite, conversou com o pai, resolveu dormir. No outro dia precisava consertar um chiqueiro, e ele foi ajudar a consertar um chiqueiro. Teve um olhar diferente, o primeiro beijo, começou a namorar, casou, teve filhos, e seguiu a sua vida, até que teve um terremoto e todos morreram, só ele sobreviveu. E quando teve esse terremoto, ele falou, a vida acabou. Tudo que era importante na minha vida acabou. Ele se lembrou do seu mestre e foi pegar água. Quando ele voltou para o seu mestre, estendeu um grande sorriso. Você veio, que bom, continuemos a vida. Esses são os nossos anjos de guarda que estão nos aguardando depois dos nossos equívocos, depois de exercermos o egoísmo, depois de lutarmos pelo supérfluo, sabendo que é passageira essa vida material, que somos espíritos eternos, o que nós acumulamos dentro de nós são as riquezas da amizade, como disse Epicuro, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói, que a traça não consome, e que o que sustenta efetivamente a vida é o amor, e Deus é amor, segundo João Evangelista. Então que todas as nossas vidas, todos os nossos afazeres, todos o nosso querer, como disse Agostinho, seja o amor, porque se você ama, tudo que você quiser fazer, você vai fazer e será uma manifestação do amor. É aquilo que vai ser bom para mim, mas principalmente para o meu semelhante, até chegar ao máximo, que é morrer em prol do outro, em termos de amizade, como disse Jesus aos seus discípulos, já não vos chamo servos, mas dou o título de amigo, porque amigo é o maior de todos os títulos. Estava ali repercutindo a filosofia de Epicuro, né, que falava da vida simples. E aí então ele retorna e ele vai passar com, estou falando de Ulisses agora, vamos voltar para Ulisses, ele vai para Ítaca, né, porque ele diz não à deusa Calypso, ele vai passar por uma ilha e o capitão fala, aqui tem as sereias são aquelas que encantam os grandes navegadores, e ele, o que ele faz? Ele bota cera no ouvido de todos os tripulantes, e ele pede para ser amarrado num mastro, mas ele não coloca cera nos seus ouvidos. Que interessante, meus irmãos. Porque ele quer viver, como disse Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. Nós precisamos passar pelas provas, ainda que elas sejam demasiadamente sedutoras. Agora que nós estejamos amarrados espiritualmente no grande mastro, na verticalidade, assim como o fogo de Mowgli, assim como a nossa Ítaca seja Jesus, o caminho, a verdade e a vida, porque amarrados nele nós passaremos pela sedução dos prazeres materiais, daquilo que é passageiro, que encanta as nossas emoções, mas não alimenta os nossos sentimentos. E o sentimento é que é o padrão do espírito mais depurado, mais vivido, mais experimentado. Então, que esse seja o nosso mastro, e nós haveremos de passar e chegaremos então a Ítaca. E neste processo, como disse Jesus, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja,
Não é fácil a vida. As tentações vão aparecer, as provas irão bater a nossa porta, como disse André Luiz. Assim que acabar de resolver um problema, aguardai, porque outro está batendo na sua porta. Para isso que nós reencarnamos. Não foi para ter os prazeres da ilha de Calipso, como teve Ulisses. Foi para passar por ela, compreender, agradecer, respeitar, mas ir adiante, rumo ao nosso objetivo, rumo ao alvo, como disse Paulo de Tarso, que o nosso alvo seja algo mais profundo, né? Seja nesse processo da transformação, da metanoia cristã que Jesus vem nos oferecer, que vem do esforço, da perseverança, dos caminhos atribulados que todos nós vamos ter que passar, mas saber que como Ulisses nós somos capazes de vencer, como Mowgli nós somos capazes de ajustar o conflito entre os dois, de respeitar os nossos antepassados por todo o conhecimento que ele nos trouxe, inclusive dentro da genética que nós guardamos hoje, que eles são gigantes porque sobreviveram, porque foram a base daquilo que nós somos hoje. Mas acima de tudo, não perder o foco da nossa Ítaca, do nosso futuro, do nosso objetivo, porque é este que nos alimenta. E aí, para finalizar, que o tempo já vai distante, eu vou reler um pedaço, três estrofes de um poema chamado Ítaca, de Constantinos Cavafis. É domínio público da internet e a gente consegue, né? Quando partires em viagem para Ítaca, ou seja, de retorno, faz votos para que seja longo o caminho, pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. Os lestrigões e os ciclopes, o feroz Poseidon não os temas, tais seres em teu caminho jamais encontrarás. Então, que nós possamos desejar que a nossa vida não seja rápida para alcançar o reino dos céus, né? Porque mais importante do que alcançar o objetivo é o processo que nós temos de caminho, de aquisição de experiências em cada parada, em cada ilha, em cada porto, com os comerciantes, com os ladrões, com as pessoas felizes, com as que gostam de dançar, com as que gostam de poesia. Né? Faz votos que seja longo o caminho, que numerosas sejam as manhãs estivais, nas quais com prazer, com alegria, entrarás em postos vistos pela primeira vez para os mercados fenícios. Aproveite de tudo que a vida nos oferece com prudência, com ponderação. A palavra ponderação. Nós somos habitantes do mundo material. E ele finaliza assim: guarda sempre Ítaca em teu pensamento, é teu destino aí chegar, jamais nos esqueçamos disso. Mas não apresses absolutamente tua viagem. É melhor que dure muitos anos e que já velho ancores na ilha, rico com tudo que ganhaste no caminho, sem esperar que Ítaca te dê riqueza, porque a riqueza não está no objetivo final, a riqueza está em cada passo da aquisição das nossas experiências que estamos vivendo. Ítaca deu-te a bela viagem, sem ela não te porias a caminho, nada mais tem a dar-te. O anseio da espiritualidade é o maior presente, é o que de melhor Deus nos ofereceu, porque Ele nos criou simples e ignorante, nos deu o livre-arbítrio e falou: agora é contigo. A vida pertence a ti. O principal eu te dei, o suspiro inicial da vida e o destino da felicidade e da paz plena. Faça da sua vida o caminho que você quiser, mas aproveite ao máximo as experiências que ela te oferece. Embora a encontre pobre, Ítaca não te enganou. Sábio assim como te tornaste com tanta experiência, já deves ter compreendido o que significam as Ítacas. São as experiências que nós passamos, que o sábio consegue adquirir quando ele não reclama de nada o que acontece na sua vida, nem se envaidece ou fica embevecido com a beleza ou com os prazeres mundanos, mas que aproveita cada experiência, apropria-se da sua mente, faz brilhar a luz
do seu próprio espírito e assim alcançará a paz, como alcançou Francisco de Assis, como alcançou Antônio de Pádua, que dá o nome a esse grupo espírita que muito cala o meu coração, de tantos corações benevolentes, alegres, carinhosos e trabalhadores na seara do bem. Vamos então agradecer a Deus todos esses minutos, toda esta oportunidade de refletir sobre a vida, este tesouro maior que Deus nos ofereceu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, vida, gratidão eterna, por aquilo que eu nunca mais vou conseguir sair, pois entramos na vida uma vez e não saímos dela jamais. Que meu anjo da guarda, o anjo da guarda de cada um, possa tocar a nossa consciência, despertando-nos para a riqueza da vida, que é apropriar-se da própria consciência, que é fazer luz interna e, ao fazer luz, compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que este processo de reflexão sobre a própria vida possa nos aproximar cada vez mais de Jesus, pois Ele continua sendo para nós ainda hoje o nosso roteiro. Ele é a nossa Ítaca. Faça, Senhor, de cada um de nós um instrumento da Tua paz, para que possamos arregimentar e contagiar aqueles nossos companheiros, para que eles tenham também esse objetivo, despertando dentro de cada um a luz do bem e a luz do amor. Fica conosco, Senhor, despeça-nos na Tua paz, resguardando-nos na Tua luz, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos.